Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É prazer estar com vocês aí hoje, nesse dia especial. Você que é entusiasta do RH, você que é fã da tecnologia, apaixonado por inteligência artificial e gosta de pessoas, eu estou aqui com convidados ilustres. Estou muito animado para essa nossa segunda sessão do nosso podcast, do Diga aí Talks. Eu estou hoje acompanhado da Paula Esteves, que é CEO da Companhia de Talentos, a maior consultoria de educação da América Latina, já há mais de 3 décadas atuando em todos os países aí da América Latina. A Paula, CEO, vai se apresentar já já. Estou aqui com o Paulo, que trabalha com Executive Search, ou busca de executivos, há quase 2 décadas. É sócio do Kimp Group, uma das maiores empresas nessa área também, e também atua como investidor anjo aí em diversas startups. Ele é membro da Latitude, um grupo aí de investidores global. E o Caio Infante, ele é um de vários títulos aí, que nem a Paula aqui brincou, na coxia, onde a gente estava, no backstage. E o Caio, ele é VP da Radency, que é a maior agência de marketing para HR Techs do mundo. Ele lidera o time Brasil, uma empresa americana que tem 15 pessoas abaixo dele. Também é cofundador da Employer Branding Brasil, investidor anjo em diversas startups, como a Digaí, por exemplo. E antes da gente abrir aqui, eu quero compartilhar uma curiosidade. Eu estava no Rio de Janeiro para o Web Summit, que aconteceu há pouco tempo. Para quem torceu pelo Digaí, para quem acompanhou, obrigado aí pelos desejos, mas uma coisa interessante, eu estava ali na casa da minha mãe, que ela é carioca, vocês já perceberam que eu sou carioca, e ela gosta, né, de passar adiante essas tralhas que ela não tem espaço para guardar, e eu peguei um aqui antes dessa data aqui, desse papo, que é um currículo do meu avô, que é algo que é ilustre, porque nem existe hoje em dia a primeira frase aqui, nascido em Pilar, Estado de Alagoas, 23 de dezembro de 1912. A gente nem se fala, né, de onde que a pessoa é, qual que é a idade dela. E a gente está aqui para falar de um tema que é a evolução do currículo, mas aquilo que vai além do currículo, como que eu conheço um candidato e como que isso me ajuda como empresário, como gerente, como alguém que trabalha em recrutamento e seleção, a encontrar aquilo que é melhor para o candidato em primeiro lugar, né? A gente tem que tratar o candidato como cliente, aquilo que é melhor para a empresa e, no final, para a nossa economia. Então, com isso, eu queria pedir aí para, primeiro, a Paula se apresentar rapidamente, explicar um pouquinho, resumidamente, como que você vê, né, na sua trajetória com a Companhia de Talentos, tudo isso evoluindo e para onde você vê aí que a gente está indo, bem resumidamente, mas eu acho que é mais compartilhar, talvez não artefatos como esses, que eu por acaso tenho, mas aquilo que você já viu, né? Da onde que a gente sai hoje e depois a gente vai falar para onde que a gente está indo, aonde que a gente já está. Perfeito, obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês. E acho que também agora com a nossa grande parceria com a Digaí, então estou super feliz. Bom, como você comentou, eu sou a Paula, trabalho na Companhia de Talentos há 24 anos, então quando eu entrei na Companhia de Talentos, a gente só tinha currículo em papel, a gente aplicava as etapas presenciais, a gente usava bastante o telefone para agendar, recebia carta, correio. Então, realmente, toda essa transformação que está acontecendo, né, e que vai continuar com certeza a vir é uma grande transformação para o mercado de trabalho, para recrutamento e seleção, principalmente, mas também desenvolvimento, employer brand. Então, o que a gente vê muito nesse caminho é a tecnologia, ela veio propiciando que a gente tenha acesso a muito mais pessoas, que a gente conheça mais histórias de vidas, que a gente saia de critérios muito específicos, porque quando você não tem o que mensurar, você vai em critérios subjetivos para conseguir filtrar um grande volume de currículos, né, que você recebe para escolher as melhores pessoas. Então, a tecnologia, ela vem para nos apoiar nesse sentido, a escalar os processos, a conhecer mais pessoas. Então, a transição, né, do que era e do que é hoje, era de um processo onde a gente recebia um volume enorme, né, eram caixas e caixas de currículo, você tinha que escolher pelos critérios que estavam ali, como você disse, era onde mora, o que cursa, você não tinha acesso, né, a quais são seus interesses, histórias de vidas, competências, enfim. Então, agora, a gente consegue receber um maior volume, fazer uma triagem, um filtro eficiente, né, do que realmente importa para aquela posição,
conhecer as pessoas, né, através de assessments, que você mapeia habilidades cognitivas, cultura e valor, interesse, história de vida, que é tão valorizado, né, o porquê que você quer uma determinada área. Antes era só uma empresa, agora você consegue filtrar aderência com a área, aderência com a cultura. Então, a gente consegue realmente ter um processo seletivo muito mais eficiente, muito mais aderente à necessidade da empresa, mas também sem deixar de olhar a possibilidade de trazer uma experiência muito positiva para as pessoas que participam do processo, porque você consegue entregar uma devolutiva, você consegue ajudá-la a se desenvolver nesse projeto. Então, como companhia de talentos, a gente sempre fala, né? Nosso propósito é educação para a carreira, e a tecnologia tem nos propiciado cada vez mais, né? A inteligência artificial também a educar enquanto a gente seleciona, que é tão interessante e produtivo no dia a dia. Muito legal, Paulo. E você, Paulo, quando a gente se conheceu, a gente falava de papel, de call centers sendo usados aí possivelmente. O que você já viu na sua carreira? Você tem para contar para a gente de história, Paulo? Obrigado por estar aqui. Desculpa. Oi, bom dia, pessoal, tudo bem? Prazer. Acho que a gente viu muita coisa, né, Christian? Eu acho que o papel da tecnologia na área de RH, de maneira geral, vem evoluindo muito nos últimos anos. Eu acho que a Paula trouxe alguns insights super interessantes quando a gente olha a perspectiva de projetos, desde o projeto de volume ao projeto que é o repeatable, como projetos de call center, a projetos executivos, onde cada um tem análises diferentes. Você fala ali do early careers, você está muito buscando potencial, muitas vezes, um primeiro emprego, um programa de estágio, trainee. Você fala de um programa de call center, um grande desafio, uma empresa de call center é manter uma fábrica de recrutamento, ter sempre gente disponível, porque o turnover é altíssimo. E a gente fala também da necessidade de projetos mais executivos, uma profundidade de conhecimento técnico, e isso veio evoluindo com a necessidade de adequação cultural, fit cultural, visão, motivações de carreira intrínseca e por aí vai. Eu acho que a tecnologia vem suportando cada vez mais essa análise, né? Eu acho que eu também eu peguei também e comecei a recrutar bem nessa época de currículo de papel. Outro dia eu estava lembrando, conversando com o meu time, dando risada, de uma época que os candidatos, não só currículo de papel, mas muitos candidatos não tinham celular. Então você falava muito com pai e mãe de candidato, era um barato. Você ligava na casa da pessoa, a pessoa estava estudando, não estava em casa, e meio que o processo de seleção muitas vezes virava um rito familiar. Tinha casos de você ligar 2, 3 vezes na casa da pessoa desesperado para tentar marcar uma entrevista com o candidato, e o pai ou a mãe, ou seja lá quem fosse, já sabia quem era você, recrutador, tentando facilitar aquele processo. Acho que muita coisa evoluiu, mas acho que o grande ponto, né, e hoje quando a gente fala aí da inteligência artificial, ainda hoje a gente vê cada vez menos, mas o melhor currículo acaba recebendo as primeiras ligações e, consequentemente, a gente tem uma inferência de vieses inconscientes e muitas vezes a gente não tem um volume de candidatos ou todos os candidatos de fato concorrendo com a mesma oportunidade. Eu acho que a inteligência artificial vem e tem um papel, desde a nossa primeira conversa eu te falava, de que eu acho que, ao contrário do que se pensava, e existe a genuína preocupação de viés inconsciente com qualquer tipo de IA, desde que programada para isso, mas acho que não é o caso da Diga aí, não é o caso de muitas, onde de fato a gente dá a oportunidade genuína de que cada candidato, de que cada pessoa mostre seu talento, seu potencial, independente do currículo, fazendo lá a análise, como você falou, né, o início do currículo do teu avô, independente de onde ela mora, de onde ela nasceu. Então eu acho que a inteligência artificial, a tecnologia, essa evolução vem para dar ainda mais luz a análises mais profundas, mais corretas, né, mais acuradas das análises de pessoas, sejam para esses 3 perfis aí de contratações que eu comentei, early careers ali, início de carreira potencial, posições de reposição rápida, varejo, call center, e também do nível executivo ali, eu diria corporativo. Maravilha, Paulo. E você, Caio, do lado do Employer Branding, o que você vê aí? Employer Branding é algo novo, sobretudo no Brasil, né? Nos Estados Unidos já é algo que você vê orçamento nas grandes empresas americanas e globais. Aqui a pessoa de EB muitas vezes é alguém que trabalha em recrutamento, alguém que trabalha como business partner, mas o que você vê talvez aí nos primórdios, pensando muito na evolução, né? Como que se faz EB
quando você manda um currículo por correio, né? Ou deixa na porta, se é que se faz, né, Caio? O Employer Branding, primeiro prazer estar aqui, né, com Paulo, Paula, você, Christian. Bom dia para todo mundo que está assistindo, ou boa tarde, boa noite que assistir gravado eventualmente. Prazer estar aqui. O Employer Branding surgiu lá na Copa de 94, no famoso Tetra, né? Tanta coisa já aconteceu desde então, né? Quando a primeira vez que o termo foi cunhado e tudo mais. E pensando, é mais da época do Paulo do que da minha, mas o Employer Branding lá nos anos 90. Ele era aquele anúncio destacado no jornal, na revista, colorida, existia uma foto, né, que era, para quem não lembra, o jornal era desse tamanho, né, tinha o Estadão quinta-feira e domingo, era desse tamanho, né, a Folha de São Paulo, hoje em dia é desse tamanho no máximo, né, mesmo domingo e quinta-feira, e era todos os quadradinhos, igual os quadradinhos que a gente está vendo aqui, nossa foto é do quadradinho. Aí o Employer Brand é você comprar 4 quadrados, por exemplo, e fazer uma coisa um pouco maior, eventualmente colocar uma cor, uma foto. As revistas, na Revista Exame, por exemplo, na época tinha lá as últimas páginas, eram vagas sendo anunciadas, as consultorias principalmente. Então, o Employer Branding começou muito, né, nessa época, obviamente veio toda a parte digital, que é um pouco do que a gente já conhece hoje, mas lógico com muita mudança e com muita segmentação, né? Acho que essa é uma palavra importante aí quando a gente fala de employer branding e até o próprio candidato, né? Hoje a própria tem muita IA que já faz a candidatura direcionada, segmentada, né, para cada tipo de vaga, cada tipo de empresa, né? IA já ajuda nesse sentido. Então, e uma coisa que a gente tem visto muito lá pela Radiance, né, a agência que eu lidero aqui, não só o Brasil, mas a América Latina que você comentou, é exatamente como você precisa ainda mais de diferenciação de marca em tempos de tecnologia, de IA, né, muitas vezes operando em nome do candidato, porque como é que você se diferencia? Né, o job description ele é muito raso, ele é muito igual, se você joga no chat GPT, né, e tudo bem, ele está aí para ajudar, mas se você começa a fazer todo mundo a mesma coisa, você tem, né, e historicamente é muito parecido, né, preciso fazer um job description tal, putz, deixa eu ver o que tem, aí você vai lá, joga lá no 1, 2, 3 sites de emprego, né, ou até site de carreira de uma determinada empresa que você admira, e você vai fazer algo parecido. Como é que você conta uma história diferente? Como é que você atrai realmente um talento que tem a ver com você? Né? Porque atrair talento, volume, para mim não é o grande desafio. Né? Eu brinco, você liga a sua torneira de mídia lá no Google da vida, ou faz uma outra campanha, você consegue atrair candidato em volume. Agora, aquele candidato que tem o match, como a gente diz com você, né? A Paulinha trouxe aí, tem a história de vida, compartilha valores, né? Ele, enfim, é motivado pelas coisas que você oferece, pensando no maravilhoso EVP, Employee Value Proposition, e isso continua sendo, né, diferencial, com uma diferença que cada vez mais você pode customizar essa jornada, né? A gente ainda vê muito no Brasil essa jornada meio que pasteurizada, sabe, o requeijão pasteurizado, que é tudo igual, né? Então você pega, eu brinco, é o vídeo one size fits all, é o parágrafo one size fits all, e não, cada candidato está numa determinada, né, experiência, momento de vida. Claro que você não vai ultra customizar essa jornada, mas pensando nas tais das pessoas, tem muita oportunidade de você se relacionar de verdade com esses candidatos, né? Enfim, só para dar uma palhinha inicial aqui, onde estamos, pensando no Employer Branding, tem muita coisa legal para a gente discutir e para fazer, principalmente aqui no Brasil. Muito bom, Caio, muito bom. Obrigado aí, todos três. E agora a gente vai para uma parte que é um pouco mais instrutiva e que vai ajudar, né? Esse papo aqui é muito voltado para o executivo de RH. Então, para você que entrou agora, né, a gente tem a Paula Esteves, que é a CEO da Companhia de Talentos, foca muito em programa de primeira liderança, que é estágio, trainee, jovem aprendiz. O Paulo Bivar trabalha com executive search, colocação de C-levels, e o Caio, ele trabalha com um pouco de tudo, mas mais nessa área do marketing para o RH. E o que eu vou pedir de cada um de vocês nessas áreas que vocês são, né, os super experts aqui no Brasil, compartilhar um pouco o que é um sinal de que você está ainda um pouco preso nessa época de employer branding, sendo um artigo no Classificados de programa de estágio, ser, né, eu preencher um formulário de um currículo ser onde eu tenho que colocar onde eu nasci, qual a minha idade, né? Se eu sou aqui um executivo, né, eu sempre coloco nas minhas reuniões comerciais esse viés que todo mundo tem. Então, poxa, se eu estudei, fiz um intercâmbio fora. Eu vou pesquisar aqui na minha base de dados todo mundo que fez intercâmbio fora, porque eu acho que essa vai ser a melhor pessoa para alguém que vai trabalhar num emprego onde muitas vezes eu nem precisei falar inglês. Então, esse é um viés que me faz muitas vezes não contratar e nem entrevistar, nem chamar para uma entrevista aquela pessoa que seria talvez o melhor vendedor, o melhor atendimento ao cliente. Então, começando com você, Paulo, dessa vez,
que você vê para quem atua em recolocação, contratação de executivos? O que é um sinal de alerta tendo inteligência artificial hoje à nossa disposição, que você ainda está aí nesses primórdios do Executive Search? Cara, acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? É o desafio que todo mundo está tentando descobrir. Eu acho que sei lá, o termo que eu gosto de usar, a maneira que eu vejo hoje, a gente tem muito ruído mesmo, né? Outro dia eu estava conversando com uma amiga, a gente estava nessa brincadeira de que hoje a inteligência artificial avalia o currículo que foi feito com inteligência artificial para um emprego onde que você vai usar 50% do teu tempo vai ser usando inteligência artificial. Então a gente está meio num momento de muito ruído, de muita coisa, e parece que o humano vai perdendo a vez e a coisa vai sendo automatizada, mas eu acho que é exatamente o contrário, assim. Eu acho que de novo, eu sou super otimista em relação à tecnologia, apesar, não é o objetivo desse webinar, ter algumas preocupações genuínas sobre esse novo landscape do mercado de trabalho nessa era pós-automatização e Gen AI, mas eu acho que, de maneira geral, a grande preocupação aqui é que tipo de história e que tipo de problema você, como profissional, consegue resolver. Eu acho que a pluralidade e a verticalidade, né, a horizontalidade, ou a famosa carreira em T, né, você precisa ter abrangência com profundidade em alguns temas, é um sinal de que você está indo para o caminho certo. Então, acho que a gente já não é uma discussão tão nova, aquela coisa, sei lá, acho que 10, 15 anos atrás a gente já discutia o profissional generalista versus o especialista. Eu acho que onde a inteligência artificial, por exemplo, consegue ajudar muito a tecnologia e é um sinal de que você está talvez desenvolvendo a sua carreira para não ser esse profissional do passado, é ter uma abrangência de soluções e de problemas resolvidos e de históricos no teu portfólio de carreira. Acho que quanto mais coisas legais você fez, desafios legais em culturas distintas, em áreas distintas, em contextos diferentes, numa empresa você foi para um scale-up e ajudou o negócio a crescer. Numa outra empresa, você pegou um momento desafiador de redução e reestruturação, turnaround de um negócio. Numa empresa, você trabalhou numa cultura americana mais objetiva, mais econômica. Numa outra, você pegou uma cultura de uma empresa europeia e você teve que fazer um turnaround, mas num outro tipo de ambiente. Então, acho que quanto mais amplitude de habilidade de histórico você tiver, mais recurso, mais conteúdo para o teu currículo, mais oportunidade de você vender ou de você explicar o teu potencial, tua habilidade. Eu acho que esse é o caminho de onde a gente está indo como futuro do trabalho e que a tecnologia vai ajudar muito a gente a conseguir ser bem granular na hora de avaliar coisas que eu falo que, sei lá, 20 anos atrás, da perspectiva da consultoria, os projetos chegavam e eles eram ultra rígidos. Então, a gente pegava uma vaga que era assim, eu quero alguém que é gerente há 5 anos, estando trabalhando no mesmo lugar há no mínimo 8. A gente falava, tem alguém que é gerente há 4 anos. Não quero alguém que tem 5 anos como gerente. Eu achei uma pessoa que tem 5 anos como gerente, mas ele só está nessa empresa há 6. Não, então eu não quero. Então, eu acho que o que até pouco tempo atrás, há 15, 20 anos atrás, era visto como sinal de falta de estabilidade, hoje o mercado já começa a ver como flexibilidade e uma multi-habilidade de resolver problemas em contextos distintos. Então, acho que esse é um caminho, assim, tentando te dar uma resposta muito filosófica. Não, isso acho que casa muito com até o que as novas gerações escutam dos pais, das avós, né? Poxa, você precisa fazer carreira. Então, se eu vou fazer a contratação de um C-Level, eu vou buscar alguém que fez carreira, mas o que você está trazendo é muito interessante, que é tão dinâmico o cargo hoje, né? Se eu trabalho com escritório de contabilidade, eu vou precisar saber de tecnologia, não tem como só fazer balancete ali o tempo inteiro, e agradeço aí a coragem, como eu sei que a sua área é super relacionamento, a inteligência artificial, acho que é onde a penetração é a mais difícil, porque pegar o telefone e falar, poxa, você conhece C-Level de algum lugar, você conhece o Bivar você consegue botar a boa palavra por essa pessoa, então eu sei que é um lugar desafiador. Aí, pegando o contraste, né, uma área que, Paula, tem muito desafio no Brasil, que é um país tão grande, onde, poxa, cadastro, a gente vê, às vezes, em faculdades, pessoas
preenchendo o cadastro. Não sei se essa vai ser uma das suas coisas para ficar com atenção, né? De que eu estou aí no século passado, mas é um grande desafio e o relacionamento nem sempre ele funciona. O que você vê e você falaria para uma empresa que está aí com um programa de estágio pela primeira ou pela 10ª vez, que é um alerta de que, olha, estou precisando rever aqui o que eu estou fazendo agora? Boa. Quando a gente fala, né, na primeira visão para as empresas primeiro olha a sua história, olha o que você precisa, qual é a demanda interna que você tem. Esse modismo, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer, esse é o hype. Então, esse lugar de não olhar a sua organização, qual é o seu desafio no momento, quem são as pessoas certas para esse desafio que você está enfrentando neste momento. Então, eu acho que o primeiro é fazer esse estudo profundo de qual é a necessidade da sua empresa para você buscar a pessoa certa, né? Então, acho que isso é um olhar. E o segundo é entender como que você consegue trabalhar muito mais no que a gente fala de skill-based. Então, é menos sobre exatamente critérios específicos, onde você foi e quais são as suas competências, qual é a sua história de vida, o que você vem para somar nesse time plural que o Paulo falou. Então, quem são as pessoas que eu tenho aqui? Quais são as skills? O que falta para eu conseguir fazer esse casamento? Então, é sempre muito menos do que critérios específicos e mais sobre entender história de vida, o que essa pessoa pode agregar e qual é a facilidade dela, né, de trazer inovação e crescimento sustentável para o negócio nesse modelo. Então, é sempre importante a gente sair, né, desvincular do que era o passado, esse modelo muito mais tradicional e meio copy-colle pasteurizado que o Caio também falou. Não é sobre isso, né? É sobre o seu desafio, o seu momento e o que você precisa para prosperar. E isso é um trabalho profundo que hoje a tecnologia ajuda a você entender a realidade das áreas, a granularizar o que tem em cada caminho, como que essa equipe é montada, quais são os desafios que você tem para cada área, e aí sim pensar o programa de porta de entrada da melhor maneira para fazer essa sucessão e que essas pessoas consigam entregar o resultado necessário, né? Fazer essa campanha, como o Caio diz ali, de employer brand para trazer as pessoas que vão ficar, e menos sobre promessa do que, isso daqui é o que as pessoas querem, eu vou dizer que eu tenho. Não, é o que realmente você tem. Então, acho que esse caminho estruturado é o que eu entendo que é necessário para as empresas, né? Fazer o que você precisa e não o que os outros estão fazendo. Bem, Paula, você comentou algumas coisas aí que me fizeram pensar muito em cultura, né? Então, poxa, quando eu trabalhava no Nubank, não se contratava um jerk, só a pessoa arrogante, né? Mas você também falou de skills, que é algo super técnico e vai variar para diferentes áreas. Talvez, né, pensando para alguém que está aqui tentando montar um programa de estágio, vai botar um estagiário, 2 estagiários em diferentes áreas. E eu sei que isso não foi nada planejado, mas é para desafiar mesmo. Como que eu identifico aí esse gap, né? Como que eu consigo, de maneira assertiva, chegar a uma lista de personalidades, de moods, pensando em 2 coisas tão opostas na minha visão, que é cultura e depois skills, que é algo mais técnico, para alguém que tem pouco dessas coisas no currículo, né? Alguém que está indo pelo primeiro emprego muitas vezes. Perfeito. Eu acho que hoje, né, inclusive com a tecnologia, a gente consegue acessar, né, através de inventários e de testes, que a gente consegue mapear, né, qual é a cultura que você entende que é um ambiente que você performa melhor. A gente sabe que as organizações têm culturas diferentes, então como que você é um ambiente mais de troca, é um ambiente mais competitivo, às vezes é uma startup de curto prazo, que você precisa entregar resultados, como que você transita nesses cenários, e não necessariamente você precisa ter uma experiência profissional. Isso na sua jornada de escolhas, se você conseguiu ter acesso a uma universidade, então isso consegue fazer, né? Foram pelo menos 4 anos ali interagindo em grupo, aprendendo nos seus trabalhos, nos trabalho voluntário, relacionamento, você consegue entender um pouco de cultura e valor dessas pessoas, né? Decisões que ela tomou, o que ela busca. E as skills é o que ela conseguiu desenvolver nesse momento. Então, existem, por exemplo, a gente trabalha com vocês ali com a Digai para conseguir acessar essas pessoas e fazer perguntas por competência para um grande volume de pessoas, onde a gente trabalha, né? Comportamento passado prediz comportamento futuro.
Então, a gente vai trazendo, olha, me conta uma situação que você viveu tal ponto, como que foi, qual foi o contexto, ação, resultado, e a gente vai conseguindo avaliar essas pessoas e aderência com a vaga também, porque você consegue customizar essas perguntas, né? Entendendo o desafio do negócio, você consegue ver o quanto essa pessoa, de alguma maneira, já teve uma experiência para entregar neste trabalho e para conseguir entregar valor, né, nesse sentido. E eu acho que, de alguma maneira, no passado, a gente não falava tão abertamente, olha, avaliação de cultura, valores, mas sempre aconteceu. É que a gente tinha, talvez, poucas ferramentas para comprovar essa, né, para ter mais aderência, esse match que a gente fala. Então, acabava sendo da experiência da pessoa recrutadora. Então, ela saber ali o quanto essa pessoa tinha. E agora a gente consegue colocar, né, essa inteligência dentro de um mecanismo que vai nos apoiando a sempre olhar, né? A gente fala, a tecnologia, ela não vai tomar decisão por ninguém. Ela vai ajudar a ranquear, ela vai posicionar as pessoas nesse sentido para que você consiga, diante das necessidades das vagas, fazer essa posição. Então, a gente trabalha com menos, talvez, experiência de vaga e muito mais sobre sua história de vida, o que você construiu, e usando esse modelo, né, que a gente sempre fala de assessments, para conseguir alcançar um maior volume, porque de verdade, para 2 vagas, como você comentou, é possível até fazer entrevistas, mas se você quer conhecer um grande volume de pessoas, você precisa ter um filtro, senão você vai buscar onde? Ou ali naquela faculdade, ou quem são as pessoas conhecidas do intercâmbio, ou só indicação, que também é muito bom, mas não é o suficiente, a gente tem que trabalhar de novo um volume grande de pessoas. Então, essa a minha recomendação, né? Utilize a tecnologia para que você consiga, primeiro, mapear o que você tem dentro para fazer esse match com as pessoas que você conheça. E só mais uma dica, evite, porque às vezes quando é uma vaga, a gente fala, vou fechar com esse jeitinho aqui mais fácil que a gente tem. E às vezes é uma oportunidade de você conhecer mais pessoas, trazer um time mais plural, e o que a gente fala, a inteligência coletiva, ela vem desse contexto e diferentes olhares e realidades. Se eu puder completar, a Cristian e a Paula falou um negócio que eu adoro e que eu falo muito sobre pessoas, né? Pessoas deveriam vir com o mesmo alerta de prospecto de fundo. Performance passada não indica performance futura. Comportamento, sim. Então, a Paula falou, e acho que eu gosto de destacar isso, porque muitas vezes no modelo antigo de recrutamento, fala sobre suas entregas, fala sobre seus resultados, já é algo que hoje a gente vê que não necessariamente está em tanta conexão com um mundo que muda muito. Fala sobre os seus comportamentos, como que você chegou nesses resultados, o que você fez, como que você age sob pressão, como que você lida com esses ambientes. Por isso que pessoas que têm históricos mais amplos, comportamentos mais flexíveis, acabam se adaptando mais nesse mundo. Então, só fazendo esse adendo que eu adoro, que performance para não contrate pessoas olhando a performance passada. Você pode dar muito errado porque o seu contexto, a sua cultura não foi ideal para que ela entregue essa performance e vai dar muito errado. Sensacional. É interessante ver o quanto disso, né, é intangível. Você não pode pegar uma ferramenta e achar que ela vai funcionar, porque as pessoas estão sempre mudando de acordo com a nossa cultura, está sempre mudando, e o macroeconômico. Caio? O papo é aberto, vamos complementar também, que é muito bom. Eu quebrei o protocolo de falar um de cada vez, Paula. Vamos falar em cima agora, que eu acho que é mais legal. Não, é isso. Sabe por quê? Isso também é um ponto bem importante para a gente trazer, principalmente com tecnologia, esses modelos, né? Quando a gente não performa bem, ou quando a gente tem um desenvolvimento, alguma coisa que aconteceu, se a gente fala tanto sobre lifelong learning, sobre aprender, a nossa capacidade de resiliência, de aprender sobre uma situação que não foi boa, eu gosto das vezes, que bom que você fracassou, e o que você fez com isso? Isso vai dizer muito mais sobre você do que simplesmente o fracasso. Né? Então, é o que você fez. Então, não é sobre a performance, é o que você fez quando você não performou bem. Então, é isso que a gente avalia, senão a gente taxa, né, rotula uma pessoa por um comportamento e não é sobre isso, né? Tem vários contextos que podem não te fazer performar, né? Da empresa, do ambiente, da cultura, da sua saúde, do seu momento de vida, enfim, que você é capaz de evoluir, né? Somos seres que evoluem, isso é riquíssimo, a gente não pode perder isso de vista. Acho que só para concluir aqui. E antes de você entrar na minha pergunta, já que o Paulo quebrou o protocolo também, às vezes naquela empresa ou naquele segmento, naquela cultura, você não funciona. Mas aí você vai para outra e de repente aquela... É igual o jogador, não joga no time tal. De repente ele
né, muda o técnico e tal, vai para outro time e performa Vira pra caramba. artilheiro, né? Artilheiro. Exatamente, então é difícil, de novo, a gente acaba rotulando, né, muitas vezes, né, Paulo falou bem isso, e a gente tem que tirar de fato esses rótulos, porque eu sempre falo também, não só no Employer Branding, mas na própria carreira, não tem muito certo e errado, melhor ou pior, né, a gente tem essa comparação, a gente olha para números e tal, mas é isso, depende muito do ambiente que você tá, né, depende muito do seu momento de vida, às vezes, também, muita coisa influencia, e você mesmo que a gente falou, né, a cultura é viva, a carreira é viva, a gente, né, o negócio está acontecendo, muita coisa pode mudar, então acho que é legal, Paulo, que você falou, né, de aprender com um fracasso, é isso. Às vezes você aprendeu num lugar, você vai implementar de outro, ou naquela cultura era diferente, né, e você tem a oportunidade de fazer algo diferente, né, de você tinha recursos, você tinha pessoas para trocar, é tanta coisa, né, tanta variável na nossa carreira, então vamos tirar esses filtros todos aí e dar oportunidade para todo Eu mundo. vi, eu vi um estudo uns anos atrás, que, se eu não me engano, nos Estados Unidos, um empreendedor de sucesso, na média, ele acerta na quarta tentativa, dá um pouco menos, acho que era 3,6, ou seja, ele tenta e falha, ele tenta e falha, em média, a partir da terceira tentativa. Então, se a gente for só mensurado pelos insucessos, pelos projetos, pelas empresas, pelo aquilo que deu errado e a gente for taxado como não capaz, como incompetente, ou como uma pessoa limitada, pelo amor de Deus, né? Eu acho que é, muitas vezes cria calos, cicatrizes e prepara a gente para ser um profissional melhor, para um desafio maior cada vez. Exato. Você fez um comentário que do futebol, né? Então, por exemplo, eu e o Ricardo, às vezes a gente joga futebol toda segunda-feira, quando não estamos viajando. E eu acho Ainda que bem que eu não talvez vi isso ainda, hein? Ainda bem que eu não vi vocês dois jogando ainda. o Caio ele se inscreve lá como Messi, ele bota o nome dele como Messi, né? Para quem olha aqui parece, né? Mas talvez a gente ali avalie quem a gente vai escolher para o nosso time por performance na última semana, 2 semanas atrás. Mas a gente vê muitos exemplos de jogadores que estavam, né, agora falando de treinadores profissionais que são pessoas de gente e cultura. Você olha para um técnico, né? Sou botafoguense, para quem não sabe, né? O que o Arthur Jorge fez ali com um time pouco conhecido e motivou, tirou do banco de outro time, trouxe de um time que o cara não jogava e viraram campeão. A torcida não vê, porque a torcida vê performance, mas eu achei muito bacana aí que a gente entrou um pouco nessa tangente. E aí, finalmente, Caio, vamos a pergunta para a gente encerrar esse bloco e já partir para o último bloco final para a gente falar de dicas um pouco mais práticas e visão futura, né? Para a gente viajar um pouquinho mais ainda. Mas, Caio, se eu gosto de EB, sigo a Employer Branding Brasil, não tenho budgets, que é o que a gente sempre ouve nesse mercado, o que é uma dica de um aviso, né? Olha, talvez eu não esteja aqui trabalhando com Employer Branding do século 21, de 2025, e uma dica simples para quem não tem budget, mas quer começar tendo tanta tecnologia à nossa disposição. Primeiro, eu queria dizer que você esperou a deixa para falar do Botafogo. Tudo bem, aproveite seu momento aí. Lá na EBB, né, que são quase 7 anos de história, a gente tem muito conteúdo, o que não é EB. Então tem muito, né, esse negócio do oba-oba, do kitzinho, da festinha, do chocolate, tal, do mês colorido. Então, uma falsa impressão que você está fazendo EB, né? No final do dia, você tem que responder uma pergunta super simples. Você trabalharia nessa empresa por causa desta ação, por causa deste conteúdo, por causa... E aí vamos falar de treinamento e desenvolvimento, de falar sobre oportunidade de carreira, sobre reconhecimento, sobre as coisas que realmente importam, né? Na Radiance, você me falou, tem 15 pessoas, não tem festa junina, nem virtual. É motivo para as pessoas quererem trabalhar mais ou menos na Radiance? Não. E se for, tem um problema, né? Se a pessoa, né, ficou o ano inteiro esperando a quermesse da Radiance, a pessoa vai ter um problema e até uma frustração, né? É claro que isso aí faz parte, é um mimo, como a gente diz, né? Mas é como se fossem shots de motivação, mas no dia seguinte, acabou a festa junina, que era num sábado, que a pessoa nem queria ir, levou a família, ou deixou a família de lado para ir na festa que ela nem queria ir, na segunda-feira ela não vai trabalhar nem mais, nem menos motivada. Então, isso a gente fala há muito tempo, o mercado entendeu isso há algum tempo, o que é bom, porque a gente começou a falar isso, a gente era sozinho falando disso, e as pessoas, não, mas o colaborador, ele tira foto, ele sorri, posta lá, então ele tá feliz. Você vai ver o nível de engajamento, ele continua baixo, ou às vezes até pior, né? Então esse é um desafio.
E a grande pergunta do Employer Branding, né, para você até por onde começar, com ou sem dinheiro, com ou sem recurso, com ou sem time, né, que é a situação normal aqui no Brasil, é você se conectar com o negócio, né? Ou seja, qual o problema do negócio você quer resolver, né? E o problema do negócio, você acabou de falar, pode ser o futebol, pode ser os estagiários, enfim, né, os jovens ou os executivos, a gente está falando de gente, né? Então, qual é o tipo de perfil, né, qual é o tipo de carreira, qual é o tipo de vaga ou a cidade, a região que seu time de recrutamento está com dor de cabeça, não está dormindo. Toda empresa, pode ser a Apple, a Amazon da vida, pode ser, enfim, uma empresa menor, tem uma dor, né, como a gente chama. Então, qual que é essa dor? E vai mapear essa dor, começa pequeno. Ah, é área comercial? Não, é área de logística? Não, é área financeira? De novo, depende do segmento, depende do tamanho da empresa. E aí se aproxima, não do RH somente, né? O Employer Brand está muito embaixo do RH globalmente, inclusive, embora ele seja uma matéria transversal, né? Ele seja um tema transversal à organização, sim, conectado com a atração e retenção de pessoas, mas eu sempre falo, né? O RH não contrata para o RH contrata para a organização. Então, chega lá, cola na área, vamos dar um exemplo, dor para todo mundo, tecnologia, né? Tem muito mais vaga do que gente. Então, chega lá no seu time de tecnologia e fala assim, pô, o que é legal para você aqui? Por que você escolheu a nossa empresa para trabalhar? Né? O que tem de bom aqui? Por que você está aqui com a gente há 2 anos? Ainda mais no mercado de tecnologia, que é super aquecido e tal. O que te move aqui? O que é importante? Porque quem desenvolve, enfim, você, Christian, tem aí, tá no time do Diga aí, você sabe o desafio que é. Tem alguma coisa legal. Pode ser um pouco do propósito, é o time, é o tipo da ferramenta, é a oportunidade de fazer diferente. De novo, e não tem, mas não tem certo e errado. Tem gente que quer estar em startup, tem gente que quer estar em empresa grande, tem gente que quer estar na multinacional. Não tem melhor ou pior nessa história. Talvez até em momentos de vida diferentes. Eu quero trabalhar em empresa grande. Tem dado momento você não quer mais trabalhar em empresa grande, você quer se fechar numa empresa menor, ou você quer o desafio de startup. E tem gente que está na startup, vai para scale up, aí ficou muito grande, vai embora, volta para uma empresa menor porque quer fazer todo aquele desafio de novo. Então, conversa com o time de negócio, seja para reescrever um job description, para entender os canais que essas pessoas acessam, os eventos que elas frequentam, e faz uma coisa ali, de novo, customizadinha, bonitinha, não pasteurizada. Porque o que vai funcionar para, nesse meu exemplo, para tecnologia, não vai funcionar para a área comercial, não vai funcionar para a área de marketing, assim por diante. Né? E é uma maneira, porque assim, você vai ver resultado. Invariavelmente, me cobrem, tá gravado aqui, me cobrem. Por que você vai ver resultado? Porque você vai falar a língua do negócio. Eu não sei, se você falar, Caio, faz um job description, cara, não sei quantos job description tem uma empresa média, às vezes 30, 40, 50, quando não mais. Ninguém sabe os 30, 40, 50 job description. E às vezes, de novo, você joga lá no chat GPT ou faz um bench de mercado, às vezes nem é a função que a pessoa está fazendo no dia a dia. Então, o cara senta do lado lá do Paulo, Paulo, me conta aí tua função, vai, o que você está fazendo, qual que é o desafio, o que é legal e tal. E Paulo, cara, onde estão seus amigos de tecnologia? Quando você quer aprender? Qual que é o fórum que você participa, né, e tal? Quais são os canais que você está? E aí você vai, de novo, conectando com o público certo. O resumo do EB, entre vários que eu dou por aqui, é a mensagem certa, no canal certo, na frente da pessoa certa. É tão simples, ou deveria ser tão simples quanto isso, que é a publicidade normal, né? Eu não vou ficar vendendo geladeira para alguém que não está procurando uma geladeira. Mas, se você fizer uma busca de geladeira, eu vou começar a te bombardear com geladeiras. Né? Se você está buscando uma viagem, assim por diante, né? O marketing, remarketing, você vai direcionando em função do que a pessoa está buscando. Então, as pessoas vão parar de olhar o bench, fazer aquela coisa gigante das grandes empresas, até global, e deixa da minha realidade. O que eu consigo fazer? Como é que eu consigo entregar valor? E aí você fazendo isso para uma determinada área, e eu já vi isso acontecer inúmeras vezes, até com clientes que começam menores aqui na agência, assim, poxa, a outra área fica com ciúmes, é um bom ciúmes, né? Assim, pô, eu também quero fazer. Caramba, vi que deu visibilidade, apareceu na rede social, pô, contratou melhor, contratou mais rápido. O resultado, ele vem naturalmente. Mas, de novo, você tem que saber o que você está falando, para quem você está falando e onde você está achando essas pessoas. E aí você vai se surpreender como as pessoas das áreas de negócio são legais, estão dispostas a ajudar, estão dispostas a divulgar, até promover, não, eu tenho um grupo de WhatsApp aqui, eu tenho um grupo no Slack, não sei de onde, sei lá de onde que vai ser, e essas pessoas mesmo vão te ajudar, né? E de novo você vai estar resolvendo um problema de negócio, e você vai ter uma boa valorização, vai ter um bom holofote. Eu tenho vários clientes que, assim, a maioria de pessoas de Employer Brand no Brasil estão num cargo ali de especialista para coordenador, né? E para baixo analistas. Essas pessoas que, assim, o CEO não conhecia, o board não conhecia, e aí fazendo um trabalho de marca empregadora, com destaque, porque eu estou falando de marca, estou falando de reputação, eu tenho uma exposição. E a pessoa, poxa, agora o CEO sabe meu nome, estou falando de empresa de 15, 40 mil funcionários.
Então te dá uma visibilidade muito diferente. Você tem que ter também, falar assim, pô, vou encarar essa, né, igual a gente falou do futebol aqui, pô, eu tô jogando time pequeno, eu quero jogar um time grande, eu vou lá, pô, vou encarar a pressão, entendeu? A pressão mal dizer, mas vou encarar, de novo, encarar isso como até como oportunidade de carreira. Vi muita gente, né, dentro da EBB, a gente formou muita gente de mercado e muita gente, né, que, poxa, conseguiu ascender a carreira exatamente levando um trabalho legal, entregando um resultado. E a frase básica, né, de RH, até de negócio, é aquela história, né, se não é mensurável, nem comece a fazer. Né? E aquele vídeo fofinho, bonitinho, o teu CEO não vai arrepiar e daqui a pouco vai cair uma lágrima do olho dele. Nem do seu CFO, nem até provavelmente do seu CHRO. Então, focar naquilo que dá resultado. Às vezes é a revisão de job description, treinar o seu time de recrutamento, eventualmente até o próprio gestor da vaga para ter uma coisa mais alinhada, ajustada, manejo de comunicação simplesinha, assertividade, produtividade e eficiência. Com ou sem tecnologia. A tecnologia vai te ajudar com escala, com coisas melhores, mais legais, né? Mas enfim, esse é o caminho. Pois é, a gente às vezes se depara com organizações que colocam uma vaga no LinkedIn para um perfil que não é para o LinkedIn, que é para algo muito mais operacional. Eu já vi alguns exemplos nas suas palestras, Caio, que os Estados Unidos faz isso muito bem, né? Um post numa loja, seja na H&M, seja numa Nike, no Outlet, estamos contratando. Para que gastar verba e patrocinar LinkedIn se a sua pessoa vai lá comprar um tênis e ela está precisando de um emprego e assim que você conecta com ela, né? Então, nem sempre a tecnologia a solução. Então, o melhor employer brand é o da padaria, né? Tá lá, estamos contratando, né? Tem um A4 escrito à mão. E funciona. Exato. Você pode ver, todo pequeno comércio tem lá um A4 escrito à mão. E funciona. Não tá gastando dinheiro com anúncio, com nada, e tá treinando as pessoas, né? Então, é isso. Belo exemplo. Boa. Bem, para a gente caminhar agora para a última sessão, vou pedir a ajuda de vocês para tentar viajar um pouco e deixar uma mensagem positiva para onde que isso tudo vai, né? Eu vou começar dando um exemplo, mas em um minuto, né? O que eu vejo? Eu sou uma pessoa que eu me identifico como futurista. Estou aqui trabalhando com inteligência artificial. Eu vejo que muito daquilo que a gente chama de SaaS, né? De Software as a Service, a interface numa barra de navegador vai ficar de lado e o Brasil está muito bem posicionado por isso, porque a gente manda muito áudio, 4 vezes a mais do que o resto do mundo, então eu acredito muito em alguém que está ali trocando ideia comigo por áudio, me conhecer a ponto de... E aí tem pessoas que vão estar aqui ouvindo, elas se contorcem quando eu falo as palavras a palavra pejotização, né? Mas eu sei que CLT é importante, mas as pessoas têm medo, né, de viver hora por hora, mas quando você conhece alguém tão bem, no lado de skills do profissional, né? A gente falou de skills aqui, conhece a empresa tão bem, no lado de gap e demandas, por que não a gente ter algo muito mais dinâmico, muito mais fluido, aonde eu vou usar um Get Ninjas, enfim, não pagar por publicidade, ou algo assim para chamar alguém para resolver um problema no nível mais corporativo ou no nível mais de temporada, de alta temporada. Então, eu acredito muito, pessoalmente, não daqui a 5 anos, mas daqui a uns 10, 15, talvez 20 anos, que nós vamos ser muito mais demandados de maneira ad hoc, né, ou de última hora, ali para aquilo que a gente está sentindo, que a gente é o expert naquele momento, porque muda muito, que nem a gente falou aqui de cultura. Então, essa é a minha viagem aí. Algum voluntário aí, ou voluntária para o seu próximo, cara? Eu só vou complementar, não, porque você falou, eu tive recente lá no famoso XSW, aliás, todos vamos juntos ano que vem aí, Paulinha, Paulo, acredito que está convidado também, e tem a Michelle Schneider, né, que é futurista, né, não sei se todo mundo conhece, mas enfim, ela é incrível, palestrante, TED, não sei o quê, e ela trouxe um dado, eu não vou lembrar exatamente o dado, tá, mas é algo como assim, nos Estados Unidos, essa realidade não é daqui 10 ou 15 anos, tá, essa realidade já está acontecendo. O número é próximo a isso, tá? 38% da força de trabalho já é freelancer. Já é isso, ela emprega horas em determinados 38%. projetos e tal. E desses 38%, pouco mais de 50% não quer voltar para uma CLT local lá, enfim, para um contrato de trabalho. E esse mesmo número no Japão, que é o número de freela, é um número parecido, não sei se é 38%, 40%, 42%, 90% não quer o formato tradicional. Então, assim,
não são 10 anos, já está acontecendo. E mesmo quando a gente chegar no Brasil, tudo bem, a privatização tem tem uma discussão trabalhista, uma série de coisas lá de encargos e tal, mas assim, na hora do vamos ver, quando você tem um segundo ou terceiro trabalho e muita gente acaba tendo outras coisas, você está fazendo isso, você está empregando hora aqui, hora ali, tal. Isso já está acontecendo. É que a legislação brasileira de 1943, ela precisa ser urgentemente revisada para ter novos formatos de trabalho, etc, para dar liberdade para os dois lados. Tanto para o empregador, que hoje ele é o vilão, né? Enfim, tem uma série de desafios aí, quem emprega sabe muito bem o que eu estou falando, versus o colaborador, que, enfim, é super protegido, mudou muito pouco. E só mais um dado, né? Vocês têm ideia de qual o percentual de processos trabalhistas que tem no Brasil versus o mundo? Alguém se arrisca? Eu diria que é mais aqui. Alguém me disse em algum lugar que o Brasil tem mais do que todo mundo junto. O mundo inteiro não tem o que o Brasil tem, algo nessa proporção. 93% atualmente. Esse número chegou a bater 96,7%. 93% de todos os processos trabalhistas no mundo estão no Brasil. Então, assim, junta todos do mundo no Brasil. Não, do mundo, literalmente, mundo de Marte, Júpiter, pode pegar mais uns planetas. Né? Então, é um desafio, de novo, empreender no Brasil, tem aquele negócio, tem que pagar depois uma série de coisas. Historicamente, isso mudou um pouco depois do Temer, mas mudou de novo, diminuiu de 98% para 93%, mas ainda tem um histórico gigante aí. Aquela história, você saiu da empresa, processo. A gente tinha essa cultura, infelizmente, sai da empresa, processo, alguma coisa você ganha. Né? Então, de novo, infelizmente já participei defendendo empresa e processo trabalhista, eu sei como é que é exatamente essa cultura, pelo menos eu ganhei, pelo menos isso eu consegui ganhar, não tive tanto prejuízo na época. Mas, enfim, são coisas que, cara, a gente precisa mudar, a gente precisa discutir em fóruns como esse, que mais pessoas possam falar sobre isso. Né, para a gente realmente, de novo, o futuro está acontecendo, tá, Cristian? Eu queria trazer esses dados, depois vale a pena buscar, porque it's happening. Não é um tabu, né? Falar sobre essas coisas sempre ajuda, e isso que a gente quer trazer aqui, né? Bem, Paulo, como você já estava aí, eu vou deixar a próxima aí com você, e aí, Paulo, bring us home, e eu faço o encerramento. Boa. Olhando para frente, assim, eu fico pensando, falando, né, do meu lado aqui, né, um deles, né, que é a seleção, eu acho que ela vai, quando a gente olha para o futuro, ela vai ser uma consequência do relacionamento que a gente vai ter com as empresas, muito do caminho do que você disse, assim, a gente vai se relacionar aí com dados, engajamento e modelo, a gente vai conseguir conhecer as empresas, entender o que a gente pode aportar e ficar meio disponível ali para quando surgir uma oportunidade. Porque se a gente conseguir sair de casa, viver os negócios, a gente vai realmente estando ali, né, disponível e conhecendo o negócio. Então, eu vejo muito mais como só nesse momento que você abre, você já vai saber quem é a pessoa certa pelo engajamento e relacionamento. Então, eu enxergo muito nesse modelo de futuro. Muito bom. Ivar? Nossa, minha cabeça mil, né? Que você faz uma pergunta num nível e aí já vem duas provocações para tentar fechar. Cara, assim, eu talvez vou tentar uma coisa que eu acredito e que foi parte também da nossa conversa logo que a gente se conheceu sobre Diga aí e tudo mais. Eu acredito que a inteligência artificial é só o começo de uma jornada. Acho que nunca, quando a gente olha a curva de investimento nos últimos anos de inteligência artificial, é algo ainda muito recente. E tem uma frase, talvez eu vou encerrar com uma provocação, porque tem uma frase que eu gosto muito em tecnologia, que é: muita gente vê o que é, pouca gente vê o que pode ser. Então, o que eu acho que eu faço aqui, eu provoco as pessoas a olharem para frente. Ainda tem muita gente, eu ainda vejo na minha linha com RHs, com colegas, lá, imagina, mas uma inteligência artificial nunca vai fazer o papel de um recrutador. Nunca quando? Nunca 1 ano, 2 anos, 5 anos. Então, eu acho que assim, a gente está num momento de altíssima transformação, as coisas estão mudando numa velocidade, e AI, estamos só no começo. Se a gente vê a janela da gente sair de Generative AI para o Agentic Transformation, para uma série de outras coisas que estão indo, quem sou eu para falar de AI na tua frente, Christian? Mas eu acho que a provocação que eu tenho, assim, o que eu digo para as pessoas estarem mais abertas e antes de recusarem e dizerem isso vai demorar ou isso não vai acontecer, se abram, estudem, conversem, analisem, tenham uma mentalidade, procurem entender o que uma coisa que hoje talvez
seja ainda muito... se hoje já é tendência, grande chance que daqui a 1 ano, 2 anos seja o normal, né? Ou menos, cada vez menos. Então, eu acho que a gente vive um momento de aceleração de carreira. Acho que a Paula em algum momento falou também sobre, não é mais sobre o conhecimento, né? Acho que a nova moeda, o novo ativo de um profissional nesse mercado que a gente vive é a habilidade, a capacidade de aprender rápido, da teoria para execução, para resultado. Então, consistentemente fazer isso em ciclos e ciclos e ciclos de inovação e transformação. Então, eu acho que isso envolve um pouco do que o Caio falou também, conectando então também, né? Se eu tenho um gig economy, se eu trabalho num modelo descentralizado, se eu tenho 2, 3, 4 empregos diferentes, como que eu performo em 4 atuações, skills, habilidades diferentes, em 4 ambientes completamente diferentes. Então, eu desafio ou provocaria todo mundo que está nos ouvindo a ser mais aberto, ser mais flexível e tentar se adaptar mais do que tentar prever. Ninguém precisa prever nada. A gente precisa estar aberto e aceitar e se adaptar às coisas que estão sendo impostas pelo amplo. Mas não, pelo amor de Deus, não tenham medo de tendências. Abracem as tendências, que eu acho que esse é um caminho. Isso aí. Mexa-se, né? Fica a dica. Alguém que fala de IA aqui todo dia, fala com fundos internacionais, ninguém sabe para onde isso vai, mas o que a gente sabe é que algo precisa ser feito para você não ficar para trás. Então fica a dica, mexa-se, várias dicas práticas aqui, muito obrigado, Paula, pelo tempo, obrigado, Paulo Bivar, obrigado, Caio Infante, sei que o tempo de vocês é valioso, então agradeço a parceria, a participação, um bom almoço aí, um bom dia para quem está nos assistindo ao vivo, e até a próxima. Fica aí os comentários para quem quiser deixar alguma pergunta, alguma sugestão, depois a gente responde aqui. Obrigado, galera. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada.